a Bíblia vai falar de um homem chamado Zaqueu. O homem, louvado seja Deus, que era um homem naquela época de autoridade. Zaqueu, ele era publicano. Zaqueu, ele tinha, aleluia, louvado a Deus, por objetivo, por trabalho, aleluia, cobrar imposto. Nós temos aqui, meus amados irmãos, aleluia, louvado a Deus, que Zaqueu, ele vai questionar a Jesus Cristo. Aleluia, se ele tivesse de fazer, aleluia, se ele fez algo, aleluia, que não agradou, louvado a Deus, os seus irmãos, que ele daria 4 vezes mais. Então nós vemos a autoridade de Zaqueu. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus estava passando justamente próximo à casa de Zaqueu. Mas nós vemos, meus amados e queridos irmãos, aleluia, que naquela época, por conta dos milagres, por conta das libertações, por conta das curas, por conta, aleluia, louvado a Deus, aleluia, da presença de, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, uma multidão, aleluia, louvado a Deus, ia ter com Jesus. E nós vemos, meus amados irmãos, que então Zaqueu com tanta fé, Zaqueu querendo buscar a sua libertação, Zaqueu querendo buscar a tua salvação. Nós vemos então que Zaqueu, aleluia, ele vai subir numa figueira brava para chamar a atenção de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo viesse de olhar para ele, aleluia, louvado a Deus, e conceder para ele a salvação. Nós vemos, meus amados irmãos, que Zaqueu, ele teve então, aleluia, que sacrificar. Zaqueu, ele teve então que, aleluia, que se esforçar. Zaqueu, ele teve então, aleluia, que subir naquela figueira brava, porque era uma multidão, aleluia, louvado a Deus. Mas Zaqueu, ele vai subir naquela árvore, aleluia, louvado a Deus, para alcançar a salvação da parte de Deus. Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que no nosso caminho existirá, aleluia, impedimento que nós teremos que vencer. No nosso caminho existirá coisas que nós teremos que renunciar. No nosso caminho existirá coisas que eu e você temos que se apartar, para que nós venhamos de alcançar a salvação, para que nós venhamos alcançar a salvação, para que nós venhamos alcançar a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, justamente você que se encontra neste culto, nesta noite, você teve que se locomover da tua casa, você teve que se locomover do teu lugar de acomodo, aleluia, para estar na presença de Deus, porque o teu objetivo é alcançar a salvação da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Jesus, ele diz que aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz, aleluia, e siga-me. Então, para que eu e você venhamos de alcançar a libertação, a salvação, a vida eterna, nós temos que renunciar o pecado, nós temos que renunciar este mundo, nós temos que renunciar aquilo que é perverso, aquilo que é imoral, aquilo que está fora da palavra de Deus. Não é eu, não é o pastor Diogo, aleluia, mas é a palavra de Deus. Assim como Zaqueu teve que renunciar, Zaqueu, ele vai renunciar à tua fama de publicano. Zaqueu, ele não vai olhar para a sua estatura, era um homem, aleluia, de alta estatura, de alto nível, aleluia, social. Mas Zaqueu, ele teve que se humilhar na presença de Deus, para que a salvação viesse sobre ele. E Deus estará a dizer para mim e para ti, para que nós venhamos alcançar a vida eterna, nós temos que descer, nós temos que se humilhar, nós temos que reconhecer que Ele, aleluia, louvado seja Deus, é o nosso Senhor, aleluia. Mas nós vemos, meus amados irmãos, nos dias atuais, muitos, aleluia, não têm renunciado, muitos, aleluia, louvado seja Deus, não têm negado a si mesmo. Jesus, ele diz para os discípulos: aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que quiserem a minha salvação, aqueles que quiserem a vida eterna, tem que negar a si mesmo. Mas quantos hoje não têm negado a si mesmo? Quantos hoje, aleluia, louvado a Deus, têm preferido fazer os desejos da carne? Quantos hoje têm preferido fazer os desejos carnais?
aleluia, do que a vontade do Senhor. Mas Deus está a dizer para mim, aquele ali para ti, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Se não negar a si mesmo, aleluia, louvado seja Deus, é impossível nós receber a salvação. Então Zaqueu, ele teve, aleluia, louvado seja Deus, o obstáculo. Zaqueu, ele teve que subir naquela figueira, irmãos. Zaqueu, ele teve que subir naquela figueira para chamar a atenção de Jesus, com o coração aquebrantado, com o coração arrependido, com o coração, aleluia, voltado para Jesus. Alguém que estava desejando a salvação, alguém que estava desejando a vida eterna. E meu irmão, Deus está dizendo, no nosso caminho existirá obstáculo, aleluia, que nós teremos que subir, que nós teremos que passar por cima, para que nós venhamos alcançar a salvação. E meu irmão, todos nós temos uma fraqueza, todos os nós, aleluia, somos falhos, somos errantes, aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes para nós está na palavra do Senhor Jesus, aleluia, existirá coisas que nós, aleluia, praticaremos, que nós, aleluia, louvado a Deus, praticamos, que não agradaram ao Senhor Jesus, mas que, aleluia, mas para nós herdar o reino de Deus, para nós herdar a salvação, nós teremos que renunciar. Aleluia, sem renúncia é impossível nós alcançar a salvação. Sem renúncia é impossível nós alcançar a vida eterna. Mas hoje, meus amados irmãos, muitos querem servir a Jesus sem renúncia. Muitos querem servir a Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, sem negar os prazeres carnais, sem negar os prazeres da carne, sem negar a prostituição, sem negar, aleluia, a fornicação, adultério. Mas Deus está dizendo para nós, se um dia, aleluia, louvado seja Deus, você, aleluia, entrará pela porta do céu, aleluia, tu terá que na terra santificar, tu terá que na terra obedecer a minha palavra, tu terá que na terra estar diante da minha presença. Nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, louvado a Deus, que Zaqueu, ele teve que ter, aleluia, louvado a Deus, ele teve que ter o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Zaqueu, ele teve que ter o verdadeiro arrependimento. Zaqueu, ele vai se prostrar diante de Jesus com verdadeiro arrependimento, para que então ele viesse de receber a salvação. Hoje, meus amados irmãos, aleluia, louvado a Deus, nós não estamos vendo mais o verdadeiro arrependimento, que é mudança de comportamento, que é mudança de mentalidade, que é mudança de caráter, que é mudança de vida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro estava pregando para a igreja, Pedro estava pregando, aleluia, louvado a Deus, na sinagoga, para os mestres, doutores, para a multidão, aleluia, louvado a Deus, que era necessário o arrependimento, que era necessário abandonar a idolatria, aleluia, que existia naquela época, aleluia, um povo idólatra, um povo pagão, aleluia, que adorava outros deuses, que praticava diversos tipos de imoralidade, aleluia, um povo que crucificou a Jesus Cristo, um povo que odiava a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E Pedro vai dizer que era necessário arrependei-vos, aleluia, convertei-vos dos vossos caminhos, aleluia. Deus está dizendo, aleluia, para que um dia nós seamos, aleluia, louvado seja Deus, herdar o reino de Deus, é necessário, aleluia, a verdadeira conversão, é necessário o abandono total das práticas do pecado, é necessário o abandono total das impurezas, aleluia, da carnalidade, é necessário, aleluia, o homem abandonar o engano, é necessário o homem abandonar tudo aquilo que é mal, é perverso. Mas muitos, aleluia, querem vir a Jesus sem o verdadeiro arrependimento. Muitos querem vir a Jesus, aleluia, louvar a Deus, e permanecer na prática do erro, do pecado.
E meu irmão, se verdadeiramente você abrir o coração para Deus, aleluia, louvado a Deus, você pode até o momento, aleluia, estar talvez em algo que agrada, que desagrada ao Senhor Jesus, mas se verdadeiramente o teu coração está aberto para a palavra de Deus, aleluia, você não permanecerá no pecado, porque verdadeiramente há em ti um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai trazer sobre ti mudança. O verdadeiro arrependimento vai trazer sobre ti transformação, mudança. Se tu bebia, você não vai beber mais. Se tu se prostituía, tu não se prostituirá mais. Se tu, aleluia, adulterava, tu não praticará mais o adultério. Se tu vivia no engano, enganando, mentindo, trapaceando, aleluia, louvado seja Deus, você receberá a transformação. Mas muitos, meus amados irmãos, estão dizendo que, aleluia, louvado seja Deus, se arrependeu, se converteu, mas não abandona a prática do pecado, mas não abandona a prática do erro. Eu sei, meus amados irmãos, que existe tempo, existe um momento em que Deus nos liberta, quando nós viemos do mundo. É necessário que o Espírito de Deus venha nos convencer. É necessário que o Espírito de Deus venha trabalhar sobre as nossas vidas, para que então nós tenhamos de receber, aleluia, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, aleluia. Mas o que Deus está dizendo é de pessoas que conhecem a palavra, aleluia, louvado a Deus, mas não tem renunciado, aleluia, louvado a Deus, mas não tem se apartado do erro, não tem se apartado do pecado. Deus está dizendo, aleluia, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Aquele que um dia, aleluia, louvado a Deus, que quiserá ouvir essa voz: vinde a mim, bendito do meu Pai, aleluia, para o lugar que eu vos preparei. É necessária a verdadeira conversão, é necessário o verdadeiro arrependimento, é necessário, aleluia, louvado seja Deus, a verdadeira humilhação diante da minha presença. Então Zaqueu, ele teve que se arrepender para que ele viesse então de herdar o reino de Deus. Jesus então, aleluia, louvado seja Deus, através Jesus então contempla Zaqueu arrependido. Nós vemos que Jesus vai dizer: hoje me convém, hoje a salvação vem à tua casa. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para que o reino de Deus viesse, aleluia, de descer sobre ele, aleluia, foi necessário Zaqueu a quebrantar o teu coração. Talvez Zaqueu era um homem que praticou muitas coisas perversas. Talvez Zaqueu era um homem que praticou diversos tipos de imoralidade. Talvez Zaqueu, como era publicano, cobrador de imposto, aleluia, praticou injustiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas Deus, aleluia, não estava, aleluia, olhando, aleluia, para o seu erro, mas Deus, ele olhava se verdadeiramente, aleluia, havia, louvado seja Deus, o quebrantamento, a salvação. Aleluia, Deus está dizendo, independentemente daquilo que você praticou, daquilo que você fez, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, se haverá um arrependimento sobre a tua vida, hoje a salvação virá sobre a tua casa. Hoje a salvação está sobre a tua vida. Aonde está um coração aquebrantado, aonde está um coração sincero, aleluia, desejando ardentemente a presença de Deus, desejando ardentemente, aleluia, louvado a Deus, a salvação. Aleluia, Deus está dizendo: hoje a minha salvação desce na tua casa, hoje a minha salvação desce no teu lar. Ei, minha irmã, você que está agora com teu coração aquebrantado, aleluia, com teu coração, aleluia, sincero, Deus está dizendo: hoje a minha salvação, aleluia, desce sobre a tua casa, diz o Senhor. Nós vemos a primeira coisa que Zaqueu fez para receber a salvação: arrependimento. Então o arrependimento significa mudança de direção. Zaqueu, ele teve que mudar a direção. Zaqueu, ele teve que agora, aleluia, louvar a Deus, passar a se humilhar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos então a segunda coisa que Zaqueu ele teve que fazer para obter a salvação. Zaqueu ele teve que abandonar a prática, aleluia, do pecado. Deus está dizendo para mim e para ti, para que nós venhamos, aleluia, então, abandonar, aleluia, para que nós venhamos então, aleluia, herdar a salvação, nós temos que abandonar as práticas do pecado. Romanos capítulo 6, verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Nós vemos então que o pecado não pode governar a nossa vida. Louvado seja Deus, porque quem realmente está buscando a salvação, quem realmente foi salvo, ele luta contra o pecado. Aleluia, se verdadeiramente a salvação está sobre as nossas vidas, aleluia, nós estamos lutando, aleluia, contra o pecado, nós estamos lutando, aleluia, louvado a Deus. Você que se encontra assistindo este culto, ouvindo esta palavra, é porque verdadeiramente a salvação de Deus está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A terceira coisa que foi necessário Zaqueu fazer, e a terceira coisa que é necessário nós fazer para nós herdar a salvação, ter uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás ao Senhor. Então, para que nós venhamos, meus amados irmãos, herdar a salvação, nós temos que ter uma vida de santidade. A palavra santidade significa a separação do homem do pecado, a separação do homem do mundo. Aleluia, louvado a Deus. Para que nós venhamos obter a salvação, nós temos, aleluia, que passar a santificar a nossa vida sobre a terra. Nós temos que se apartar daquilo que é imoral, nós temos que se apartar daquilo que é perverso. Hoje nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, louvado a Deus, aleluia, que muitos naquele grande dia, aleluia, vão receber a decepção, aleluia, louvado a Deus, pela falta da santificação. Aleluia, muitos não têm se santificado, muitos não têm separado para Deus. Aleluia, louvado a Deus, muitos têm preferido, aleluia, momentos passageiros, momentos, aleluia, louvado a Deus, para saciar os desejos da carne. Muitos, aleluia, têm preferido praticar aquilo que é mal, aquilo que é perverso, mas não têm santificado a tua vida. E Deus está dizendo, aleluia, louvado a Deus, todos nós, aleluia, louvado a Deus, um dia, aleluia, se nós quiser herdar a vida eterna, é necessário, aleluia, louvado seja Deus, a santificação. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos vendo, aleluia, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muita, aleluia, meus amados irmãos, muita imoralidade. Louvado a Deus, é pastores escandalizando o evangelho, é pastores, louvado seja Deus, sem temor. Hoje qualquer um sobe no altar, hoje qualquer um prega a palavra, hoje qualquer um, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, está, aleluia, louvado seja Deus, fazendo a obra do Senhor. Hoje nós não vemos mais a santidade, hoje nós não vemos mais crentes santificando, crentes se separando para Deus, crentes se separando para a oração. Aleluia, quando se trata, aleluia, louvado seja Deus, de time, aleluia, de jogo de futebol, aleluia, louvado seja Deus, muitos não pensam, mas quando se trata, aleluia, meus amados e queridos irmãos, aleluia, de renunciar o pecado, aleluia, murmura, aleluia, se levanta contra o homem de Deus, se levanta contra a obra do Senhor. Mas Deus está dizendo, aleluia, se um dia você quiser herdar o reino de Deus, é necessário tu entrar pela porta estreita, porque apertado este caminho, aleluia, louvado seja Deus, mas que conduzirá a tua alma para o céu. Aleluia, é difícil, louvado seja Deus, mas aleluia, a tua alma, aleluia, estará para o céu. Não está sendo fácil, mas a tua alma está caminhando para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, está sendo caluniado, está sendo perseguido, mas a tua alma, aleluia, está caminhando para o céu. Aleluia, louvado seja Deus, está renunciando os prazeres da carne, mas a tua alma está indo, está caminhando para o céu.
Então nós vemos, meus amados irmãos, que Zaqueu ele teve, louvar-se a Deus, uma prova. Zaqueu ele teve um empecilho que era necessário ele vencer para ele alcançar a salvação. Deus está dizendo: é necessário nós vencer as nossas fraquezas. Cada um de nós temos uma fraqueza, cada um de nós somos atentados, cada um de nós somos provados. Então Deus está dizendo: se um dia nós quiser ser salvo, entrar, aleluia, pela porta da frente, é necessário nós então enquadrar a nossa vida na palavra, enquadrar a nossa vida na santificação. Amém, meus amados irmãos?